Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 13, o exercício da mediunidade. Eis o roteiro que vamos seguir. Estudar a importância da faculdade para o melhoramento pessoal, a importância da disciplina no seu exercício, de colocá-la a bem da coletividade e nos atentarmos para o problema da exploração dessa faculdade. Pensemos nos médiuns que usam mal a faculdade. É um dom de Deus que ele distribui para as criaturas e nós vamos ver indivíduos que usam isso de maneira deplorável. Então Kardec pergunta, não seria mais justo entregar essa faculdade apenas para aqueles indivíduos que são elevados, que vão lhe dar uma finalidade séria, útil? Como justificar indivíduos que fazem mau uso dessa faculdade? E o comentário dos Espíritos é o seguinte: o mesmo se dá com a mediunidade, e ele está fazendo aqui comparação com as outras faculdades, quer dizer, enxergar, escutar e por aí vai. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? E muito legal isso assim, porque primeiro, o nosso parâmetro não é o mesmo parâmetro de Deus, então a gente tem que saber o nosso lugar no processo da vida. E segundo, de que aqui uma ênfase, mediunidade é para que eu me melhore. A gente adotou uma postura muito piegas no Espiritismo de achar que a gente tem a mediunidade para ajudar o espírito sofredor, e aqui está claro. Primeira e mais importante função da mediunidade, melhorar-me. No exercício da mediunidade é para isso. Eu preciso me transformar em uma pessoa melhor e a mediunidade é uma ferramenta para isso. Então, se há indivíduos que são ruins, mas têm a mediunidade, é porque Deus quer que elas tenham essa ferramenta. Claro, responderão pelo uso. A gente precisa pensar no exercício disciplinado da mediunidade. A gente só vai alcançar resultados frutuosos desse auto-melhoramento e até produzir bem para os outros se a gente tiver um mínimo de disciplina para realizar essa faculdade ao longo da nossa vida. E tem um comentário de Kardec que indica o caminho nesse sentido. Ele fala assim: bom é que os médiuns adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento. Olha que orientação importante que Allan Kardec fala para nós. O indivíduo não tem que viver em função da mediunidade. Claro que a faculdade existe o tempo todo, minha gente. A faculdade não desaparece, que a gente está realizando alguma atividade do mundo material. A faculdade é permanente, mas o exercício não. Então a gente precisa dar conta da nossa vida material, que a gente está encarnado com vários propósitos e a gente tem que atender essas necessidades típicas do mundo corpóreo, e o exercício da faculdade mediúnica, reservar os dias e horários determinados. Olha aí. Então, o indivíduo, por exemplo, que vai participar de uma reunião mediúnica, ele está adotando um sistema que facilita ele adquirir essa disciplina. Tá? E Kardec ainda traz um ponto importante. Ele dá ênfase no recolhimento. Todas as vezes que Kardec fala de como nós devemos participar dos fenômenos mediúnicos, sempre vai aparecer essa indicação. Recolhimento, é preciso a gente guardar calma, seriedade para entrar em contato com os espíritos. Isso também é um processo de disciplina mental, disciplina do grupo, que organiza o espaço, que organiza aquele tempo para que os indivíduos possam se concentrar e aí terem um contato frutuoso com o mundo espiritual. Allan Kardec vai discutir sobre a parábola da figueira que secou. Foi contada por Jesus entre as várias histórias que ele nos legou. Como toda parábola, ela é profundamente simbólica e fértil de significados. À medida que a gente vai pensando sobre essas histórias, a gente descobre novas angulações e novas aplicações. E eu achei muito curioso que, quando Kardec discute essa parábola, ele faz até alguns comentários de aplicações gerais, mas ele tem um tópico onde especificamente ele aplica a discussão dessa parábola para o exercício da mediunidade. Eu achei tão interessante. Ele diz assim, um recorte do que está lá. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima, cabe aos médiuns.
São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Eu acho tão significativa essa expressão que Kardec usa, alimento espiritual. Esse é papel do médium, alimentar os seus irmãos espiritualmente. Minha gente, alimentar com instruções dos espíritos, com mensagens que digam respeito a como é a vida no mundo espiritual, no sentido assim, quais são as consequências para nós no mundo espiritual, de acordo com aquilo que vivemos no mundo material. Esse alimento que é consolo, o indivíduo que entende, percebe que os seus queridos continuam existindo no mundo espiritual, continuam com uma relação de afeto, que estão esperando esses queridos quando partirem pela morte também. Muito importante a gente ter isso em mente. Que tipo de fruto a gente está entregando para as outras pessoas no exercício da mediunidade? Allan Kardec vai discutir também a questão de cobranças e deixa muito claro o paradigma espírita e os seus motivos, baseando-se no ensinamento de Jesus, quando ele fala para dar de graça o que de graça recebemos. Mediunidade não é negócio, mediunidade não é produto, mediunidade não é um item para ser explorado comercialmente. Mediunidade é uma faculdade que nós temos, devemos utilizar para nos melhorar e para ajudar os outros. Kardec explica o motivo para isso. Essas faculdades não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la de seu providencial objetivo. Então, o aspecto moral é esse. Quando eu cobro pelo exercício da mediunidade, eu transformei num serviço, num produto, num item de comércio. Então, eu já estou desviando do seu objetivo, que é me melhorar e ajudar as outras pessoas. Já é errado. E Kardec dá ainda um outro argumento. Diz, eu não fiz esforço nenhum para ter a mediunidade. Não é igual uma profissão que eu vou exercer. Eu vou ter os anos de estudo, de formação profissional específica, de investimento financeiro, etc. Quer dizer, todo o envolvimento ali material, um conjunto de investimentos, então aí eu vou entrar no mercado de trabalho, aí vou cobrar por aquilo ali, por aí vai, tem toda essa dinâmica. A mediunidade não é assim, uma faculdade. É tão absurdo quanto eu ficar numa esquina muito movimentada de uma grande cidade, com um trânsito intenso, e cobrar para ajudar a atravessar outras pessoas, sejam idosos com dificuldade, sejam cegos, sejam crianças, enfim. É tão absurdo quanto. O que eu fiz para ter aquela visão? Nada. Cobrar por isso é um absurdo sem tamanho. Além disso, Kardec nos fala sobre o tratamento que dispensamos às pessoas queridas. Imagina então que eu estou buscando alguém que eu gosto muito, mas estou me utilizando de serviço pago, né? Qual é a ética disso? Né? Como ficam as relações afetivas? E ele faz essa consideração. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Olha isso, profanação, é um desrespeito. Os desencarnados são pessoas que conservam seus sentimentos. A morte não opera milagres, então nós transitamos para o mundo espiritual. Então nós guardamos as nossas características de humanidade. Então é preciso tratar os espíritos com respeito, mais ainda pessoas que não são queridas. Então não se justifica a gente ter um pagamento para entrar em contato com essas criaturas. Além disso, quer dizer, suponha que eu consiga essa comunicação, passando por cima de toda essa ética, né? Quem me garante a sinceridade? Quer dizer, quem me garante, de fato, que seja um espírito mesmo? Se o médium está cobrando, admitindo que ele seja médium, né? Ele vai entregar o produto de alguma forma, porque ele está sendo pago para fazer isso. Não tem como ser diferente. Ora, quem garante que o espírito de fato está ali? Quem garante que, entendo o espírito, seja aquele que eu evoquei, seja a pessoa querida que eu chamei? O médium não garante isso, porque os espíritos são livres. Já estudamos isso anteriormente. E se comunicam quando querem ou podem. Não estão submetidos ao talante de nenhum médium. Então, muitas vezes, o médium vai enganar.
porque ele tem que entregar um produto ali. Então, ele vai fazer qualquer coisa para manter o negócio dele funcionando. Então, a gente vai discutir isso, quer dizer, como que fica a assistência espiritual de um sujeito que cobra pelo exercício da mediunidade? Que tipo de espíritos ele vai atrair para o seu convívio, que vão participar do exercício da sua faculdade? Eis o registro de Kardec. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, veja, eu posso cobrar pela minha mediunidade? Perfeitamente. Posso passar a vida enganando as outras pessoas, etc., ou tendo algumas comunicações que sejam verídicas e cobrando por isso. Mas Allan Kardec deixa claro, à medida em que eu transformo a mediunidade em negócio, os bons espíritos me abandonam. Eles não vão me acompanhar nessa empreitada. Porque o uso da mediunidade deve ser, primeiro, para o indivíduo ter uma ferramenta a mais se melhorar, observando a vida espiritual, entendendo como é que funciona essa dinâmica, as consequências no além daquilo que a gente faz, etc. Segundo, colocar isso para ser útil para as outras pessoas, alimento espiritual para os outros encarnados. E, na medida do possível, oferecer ajuda para alguns espíritos também. Ora, se eu agir nesse paradigma, os bons espíritos me acompanham, me intuem, me protegem, me ajudam nesse processo. Se eu transformo isso numa especulação, aproveitando a dor dos outros, a desgraça dos outros, as carências das pessoas para fazer dinheiro em cima disso, então os bons espíritos retiram e eu vou estar escolhendo através desse comportamento, dessas atitudes, espíritos que se afinizam com esse tipo de ideia e de comportamento, espíritos ruins, inferiores, que vão inclusive me estimular no meu gosto, na minha ambição, para que esse negócio cresça indefinidamente. Ora, e aí insistimos nesse ponto. Uma vez que a gente adota a postura de comércio, a gente vai ter o problema de não ser capaz de garantir a presença dos espíritos. E a Kardec explora isso de maneira muito clara. Não pode tornar-se a mediunidade uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Não há, portanto, um único médium no mundo capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Se o médium falar que garante, ele é um mentiroso ou um iludido, ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Nós não mandamos nos espíritos. Não tem como obrigá-los a fazerem as comunicações. É impossível. Porque a causa moral são eles. É a vontade do espírito que permite acontecer a manifestação mediúnica. Muito cuidado com esses picaretas que tem por aí, tá, em todas as partes, inclusive dentro do movimento espírita. Isso não existe, os espíritos são livres. Kardec deixa claro, mediunidade não é profissão, minha gente. Nós temos inúmeras ocupações que podemos exercer para garantir a sobrevivência material, e várias, muito nobres, que a gente pode se dedicar. Então eu vou trabalhar com a mediunidade no meu tempo livre, tá? Eu não tenho que viver em função da mediunidade. As pessoas dizem, mas eu não vou ter tempo suficiente, vou ter que abrir mão. Tá? Isso, abre mão do tempo de lazer, do ócio. Enquanto eu estou dedicado às atividades materiais, então é isso que eu tenho que fazer. Eu estou encarnado, afinal de contas, tenho que atender isso. Vou me dedicar ao exercício da mediunidade nesse tempo livre. Não tem que viver em função disso, não é a minha profissão. A gente tem que levar isso de maneira muito tranquila. Os médicos que nós observamos são referências, viveram assim. Basta olhar para a vida da dona Ivone do Amaral Pereira e vai perceber isso. Sabia perfeitamente fazer a distinção e os momentos adequados. Allan Kardec nos incentiva a tratar a mediunidade como uma coisa sagrada, que deve ser exercida religiosamente, né? Acho bacana essa visão que ele passa para a gente, porque é uma posição filosófica, é uma posição moral e, ao mesmo tempo, é uma marca da coerência, porque foi assim que ele lidou com a mediunidade e com os médiuns. Então, está grafado como orientações nas suas obras, mas também é a maneira como ele conduziu os trabalhos mediúnicos, né, de que ele participou. Então, olha aí a orientação dele. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor.
aquilo que a gente já vinha até comentando anteriormente. A gente não tem necessidade de ser um médium exercendo a faculdade 24/7. Eu me lembro de algumas pessoas que são muito requisitadas porque são médiums, né? A gente tem que estar muito atento a isso. Primeiro, ter desconfiança. As pessoas ficam bajulando muito médium, procurando muito médium. Na verdade, estão querendo criar ali uma dependência com aquele médium, com aquelas consultas, no guiísmo mediúnico, tá? Então, isso já é ruim por si só. Segundo, esse envolvimento muitas vezes é feito através da bajulação do médium, né? Enchendo a bola dele, dizendo que ele é muito bom, que ele é sensacional, que ele ajuda muitas pessoas e tal. Sabe, a gente tem que estar muito atento a isso. Tanto para evitar que as pessoas criem bengalas com os médios e fiquem requisitando essas pessoas às 24 horas e estejam disponíveis a qualquer momento do dia, quanto porque ficam incensando o médium, que é totalmente inoportuno, né? Que prejudica muito a vida, né? E fica incentivando o orgulho daquele médium. Tá? Allan Kardec nos chama a atenção para a especulação moral. Quer dizer, o Espiritismo condena explicitamente a cobrança da mediunidade, né? Que eu cobre por dinheiro ou por outros objetos, né? Mas Kardec nos chama a atenção. Quer dizer, não é a única forma de exploração da mediunidade. Tá? Existem outras maneiras da gente fazer isso. E ele nos alerta a esse respeito. Olha só. A satisfação do orgulho, do amor próprio, é o caso daqueles que, mesmo sem interesse pecuniário, julgavam fazer do espiritismo um pedestal honorífico para se porem em evidência. É o que ele chama de especulação moral. Quer dizer, não há cobrança na forma de dinheiro, não há cobrança na forma de presentes ou de contribuições, aspas, para o centro espírita que o sujeito está vinculado, mas existe essa outra modalidade de cobrar, de ser mercenário na mediunidade, que é transformá-la num palco para que o indivíduo brilhe, se vire uma figura famosa, destacada, né, no meio das outras criaturas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em mediunidade, qualquer coisa que incentive orgulho e vaidade é um perigo, é um problemão para nós. Mediunidade deve ser realizada santamente, religiosamente. Kardec fala sobre isso. Então, assim, realizar na discrição, anonimamente, né, com essa discrição, levando a nossa vida normalmente, sem modificá-la em nada por conta disso. Mediunidade não é palco, não é mecanismo de projeção dentro do movimento espírita e muito menos na sociedade. A gente tem que estar muito atento a isso. Mediunidade é para que eu me melhore. Primeiro ponto e fundamental, aprender com as instruções dos espíritos, aprender com a vida deles. E para que em segundo eu utilize em favor das outras criaturas. Se servir de palco, tem alguma coisa errada, eu preciso refletir e amadurecer. E trabalhar na mediunidade sem grandes pretensões, sabe isso? De grandes obras literárias, ou de grandes obras de assistência social, como se isso fosse relevante. E não é. Mais relevante que a gente se melhore nesse contato com os espíritos. E Allan Kardec fala sobre isso. Que o indivíduo deve oferecer o seu concurso, tendo em vista tornar-se útil, e não para satisfazer a sua vaidade. Deve aceitar a crítica, mesmo solicitá-la, e submetê-la ao parecer da maioria. Vaidade é o principal problema no exercício mediúnico. Atenção com isso. Se existe algo que a gente deve focar as atenções, ficar de olho para combater, para não deixar crescer, é a vaidade. Não acredite nas pessoas que fiquem bajulando você. São muito perigosas. Elas te causam prejuízo. Quem fica elogiando o médium quer ver a desgraça dele. Mediunidade não é para a gente ficar vaidoso. É para a gente sentir uma satisfação de ser útil. É para a gente sentir uma satisfação de estudar a nossa espiritualidade e encontrar ferramentas de nos transformarmos em pessoas melhores. O problema da crítica, minha gente, médium dedicado, médium sério, pede que os outros critiquem as suas manifestações. Do contrário, até a obsessão, que vamos ver numa aula em sequência. E para isso a importância de estar em grupo, que várias pessoas lancem um olhar e vão emitindo ali as posições, analisando aquela comunicação, até porque a comunicação do espírito não é minha, estou colorindo no máximo aquela comunicação. Já vimos isso anteriormente. Então, o médium tem que estar atento no problema da vaidade,
não deixar crescer isso, porque nós somos metidos a pavão, é de olho nisso, solicitar a crítica dos outros sempre para aquilo que ele recebe. É o conteúdo de hoje, fique com Deus.